O Igor Lopes também perguntou aqui, ou falou que os vários grupos gnósticos e as crenças deles, como de quais apóstolos eles diziam se originar, ou a cristologia deles, como por exemplo o docetismo. Mas no caso seria uma ideia para vídeo. Isso é melhor responder em vídeo, porque é um tema cheio de nuances, né? Mas sobre os gnósticos, tem uma pergunta aqui até em cima, uma sugestão de pauta também, os manuscritos gnósticos de Nag Hammadi. Isso também vou fazer um vídeo sobre isso, né? Mas dá para antecipar um pouquinho aqui. O que que são os manuscritos de Nag Hammadi, né? Porque quando eu fiz um manuscrito sobre quando eu fiz um vídeo sobre os manuscritos do Mar Morto, muita gente pediu para fazer um também sobre os manuscritos de Nag Hammadi, e muitas pessoas também confundiram ali as duas coleções de textos, né? São coleções bem diferentes. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados próximos ao Mar Morto, né? Na região ali entre Israel e a Jordânia e Cisjordânia, né? Os manuscritos de Nag Hammadi foram encontrados em Nag Hammadi, que é no Egito, próximo mais ou menos ali de Tebas, Luxor, que é entre o Baixo Egito e o Alto Egito. Deixa eu colocar um mapinha aqui. Então, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados aqui, né? Aqui está o Mar Morto, na margem ocidental do Mar Morto, e aqui os manuscritos de Nag Hammadi foram encontrados aqui. Os manuscritos do Mar Morto, como eu disse lá no vídeo, eles são principalmente textos que a gente encontra hoje na Bíblia, isso mais ou menos um terço dos manuscritos são, a gente chama de escritos bíblicos, né? Apesar deles da própria comunidade do Mar Morto não necessariamente ter uma noção de Bíblia especificamente, mas são textos que hoje se encontram na Bíblia. Alguns textos que não se encontram na Bíblia hoje, mas já fizeram parte de algumas Bíblias, ou fazem até hoje parte de algumas Bíblias, como o livro de Enoque, que faz parte de algumas Bíblias etíopes, e outros livros também estão presentes lá e não estão, e às vezes estão presentes em Bíblias ortodoxas, etc. A gente já falou sobre isso. E além disso, tem nos manuscritos do Mar Morto tem também documentos da comunidade que organizou, ou pelo menos que organizou parte, ou que produziu parte desses manuscritos, ou que coletou parte desses manuscritos, que é chamado às vezes de comunidade de Qumran, simplesmente, que é a região onde foram encontrados esses manuscritos, e muitos inclusive, identificam essa comunidade ao grupo de judeus chamados de essênios, por Flávio Josefo e outros autores, como Plínio Velho, enfim, tudo isso foi falado lá no vídeo sobre manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos de Nag Hammadi não tem nada a ver com isso. A maioria dos textos encontrados em Nag Hammadi já são textos posteriores, então estima-se que Nag Hammadi, os manuscritos presentes ali, tenham sido produzidos até o século IV, principalmente século II ao século IV, então são posteriores aos manuscritos do Mar Morto, que são datados entre mais ou menos século III a.C. e século I depois de Cristo. E esses manuscritos de Nag Hammadi têm principalmente evangelhos e textos gnósticos, que são textos cristãos, tem a figura de Cristo e a figura dos apóstolos muito presentes ali nos textos. E além deles, tem também alguns textos gregos, alguns textos do Corpus Hermeticum, por exemplo, que são textos associados ao hermetismo, né, a filosofias ali helenísticas egípcias, do Egito grego, do período romano, né, associado a Hermes Trismegisto, e tem também até alguns textos de filósofos, né, tem partes da República de Platão, por exemplo, que Platão é um autor muito importante para os gnósticos, inclusive, né, e para os hermetistas. Mas então a biblioteca de Nag Hammadi é bem diferente dos manuscritos do Mar Morto. E sobre Nag Hammadi, né, o que mais poderia ser dito? Em relação a de quem que eram esses livros, né, por exemplo. Também não tem uma resposta muito concreta, mas a principal teoria, assim, a principal hipótese é de que esses textos foram escondidos ali no século IV, que era um momento especialmente importante de definição de livros e de definição do que seria o catolicismo ou o cristianismo ortodoxo ou o cristianismo católico no sentido de universal, né, que elimina as dissidências, as seitas, etc., para preservar uma uniformidade. Como esse é um período em que está começando a acontecer esse processo mais violento de supressão da diferença dentro do cristianismo, é possível que algumas comunidades cristãs tenham escondido esses livros nesse contexto de perseguição intracristã, por assim dizer, e não sobreviveram para recuperar, ou tiveram que se mover para outro lugar e acabaram não conseguindo recuperar esses textos, e eles ficaram de fato abandonados ali em jarros, né, de pedra, e foram encontrados depois em 1945, ou seja, no século XX já, né, ficaram 2.000 anos quase, né, um pouco menos, 1.700 anos mais ou menos, enterrados nessa região de Nag Hammadi, né, próximo, como eu disse aqui, de Luxor, Tebas, né, do Vale dos Reis,
onde o Nilo faz essa curvinha aqui, né? Então, basicamente, esses são os manuscritos de Nag Hammadi. Aí depois a gente fala mais sobre gnosticismo em um vídeo específico. Depois eu retomo esse tema de forma mais organizada também em um vídeo próprio. Mas por enquanto fica aí, só esse gostinho dos gnósticos. O Counts for All Daniel diz aqui: o que é algo ortodoxo? Literalmente, ortodoxia é a opinião, é a reta opinião, né? Ortodoxo, esse orto é tipo de ortopedia, de colocar o corpo no lugar certo, né? Colocar as partes, alinhar as partes do corpo, ortopedia, ou de ortopraxia, que é a prática correta. Quais outras palavras começam com orto? Ortodontia, deixar os dentes do jeito certo. E doxa é opinião, né? Opinião, fé num sentido não exatamente religioso, mas crença, né? Então a ortodoxia é a opinião correta, é a opinião tal como ela deve ser. E contra a heterodoxia, que é outra opinião, uma opinião divergente, né? Literalmente hetero, outro. Então isso que é ortodoxia. Agora, na prática, o que é ortodoxo e o que não é, depende de quem afirma. O que foi se tornando ortodoxia foi se tornando ortodoxia ao longo do tempo, a partir de decisões, por exemplo, conciliares e coisas do tipo, se a gente vai pensando na história do catolicismo. E para outras pessoas, certas ortodoxias são heréticas. Por exemplo, a doutrina da transubstanciação é considerada ortodoxa pelos católicos e herética por outros grupos. O que é efetivamente ortodoxo e heterodoxo é mais uma questão teológica que você tem que perguntar para o seu pastor, padre ou qualquer coisa do tipo local, mas é uma coisa que um historiador não vai poder te responder isso, né? O historiador só vai dizer assim, olha, em tais períodos tal coisa é ortodoxa para certas pessoas e por aí vai, mas não tem não é o tipo de coisa que se resolve com um argumento puramente histórico.